Olá! O estado de São Paulo é o sexto maior produtor de leite no Brasil, totalizando em média 1.287 milhões de vacas ordenhadas. Portanto, todos os anos, em média, 600 mil bezerros machos são descartados ou são vendidos, doados pelos produtores. Para mudar essa realidade, tramita nessa casa o projeto de lei 365 de 2021, de autoria do deputado Carlos Gianazzi do PSOL, a quem eu dou as boas-vindas no Alesp Cidadania de hoje. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado, Melissa, pelo convite e pela iniciativa de debater esse nosso projeto. Recebo também para tratar do tema a médica veterinária Daniela Gurgel. Seja bem-vinda, Daniela. Obrigada, Melissa, é um prazer. Obrigada para o Gianazzi também, que apoiou a gente nessa causa, e vamos junto. Recebo também a médica veterinária e diretora técnica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, Vânia Fátima Plaza Nunes. Seja bem-vinda, Vânia. O seu áudio está fechado, Vânia. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, eu agradeço muito e também queria agradecer a presença da Daniela, em especial ao deputado, por ter protocolado um projeto de lei tão importante para a proteção e a defesa de animais em tamanha vulnerabilidade. Deputado, vamos contextualizar as pessoas. O senhor sempre foi um deputado muito voltado para a educação. Essa bandeira é a mais forte do seu mandato, mas o senhor tem um olhar sensível para muitas questões dentro do estado de São Paulo. Como que o projeto 365 chegou ao seu conhecimento? Olha, Melissa, a educação ela é muito importante para o nosso mandato, até porque a educação é um instrumento importante de desenvolvimento social, humano, econômico, ambiental, né? A educação ela tem relações com várias áreas e, sobretudo, com essa área ambiental. Então, há muitos anos que eu atuo também nessa área ambiental, na defesa do meio ambiente, na questão da defesa da preservação, da proteção dos animais, sobretudo. Mas eu tive muito contato recentemente com a doutora Daniela. Ela tem participado ativamente de algumas lutas aqui na Assembleia Legislativa, por exemplo, contra a privatização do zoológico. Então, ela nos trouxe muita informação e militou muito nessa área. Ela deu uma grande contribuição. Então, foi através dela que nós entramos em contato especificamente com essa área dos bezerros, dos pintinhos. Então, ela trouxe para nós aqui na Assembleia Legislativa essas lutas todas que estão sendo incorporadas também pelo nosso mandato. Ok. Doutora Daniela, atualmente como é que é feito o descarte de bezerros? Por que propor o PL 365 de 2021, que proíbe o descarte dos bezerros machos, é uma proposta importante? Então, Melissa, não tem uma forma padrão que isso acontece, né? Que o descarte é feito. A gente sabe que ele acontece bastante. Então, por exemplo, a gente tem um dado, uma pesquisa que foi feita por uma universidade no sul do país, que 51% dos produtores matam os bezerros, ou todos ou alguns, e 49% doa, vende ou cria. Então, a gente tem aí metade, né? Isso vem mudando bem pouquinho, e essa mesma pesquisa nos mostra que, quando eles falam de matar, que é o descarte que a gente chama, 80% da forma que é feita é por traumatismo craniano, então paulada, um tiro, e 20% é por inanição, né? Ou sangramento também. Então, assim, são dados bem alarmantes, né? É algo muito cruel e é algo que também tem, além dessas questões primordiais, tem outras questões econômicas envolvidas e ambientais, que também estão perdendo, né? Estão sendo prejudicadas nesse sentido. E eu acho que a importância desse projeto de lei, em primeiro momento, é a questão da gente, você mesmo
mostrou para a gente agora, falou que são 600 mil bezerros em média que nascem, né? Então, se a gente pensar em 50-50, são 300 mil bezerros descartados anualmente dessa forma, né? Ou por traumatismo craniano, ou por inanição, né? Deixar passando fome. Então, assim, é algo que a gente tem que fazer urgente mesmo. É uma questão que está muito eminente, né? Ainda mais hoje em dia, que a gente tem tantas propostas, o mundo está mudando tanto, né? E a gente precisa estar dentro disso também em relação à nossa relação com os animais. É um processo de fato doloroso, assim, você descrevendo, a gente fica aqui impactado com essas informações. Agora, Vânia, quais os bezerros eles são utilizados pela indústria do leite e quais eles não podem ser utilizados? Na verdade, Melissa, a gente só usa na indústria produtiva, né, do leite só as fêmeas, né? Os machos, para serem utilizados, têm que ser animais reconhecidos ou tecnicamente como de valor relevante, e esses poucos animais, muito poucos, eles são usados como reprodutor. De uma forma em geral, a gente sabe que nós temos duas realidades, de grandes empresas produtoras, né, que, na verdade, tem um sistema, muitas vezes, de inseminação de animais, mas também a gente tem um sistema daquela criação em pequenas propriedades, em propriedades de porte médio, onde, na verdade, se faz o cruzamento dos animais, né? Então, ao nascer esses animais, é feita uma separação. Então, geneticamente, a tendência é que você tenha 50% de nascerem machos e fêmeas. Então, as fêmeas são interessantes para quê? Para fazerem parte dessa cadeia produtiva, né? Para produzir leite, elas vão crescer e vão entrar no esquema de produção como as mães. Já os machos, segundo os produtores rurais, eles não se enquadram a serem utilizados em outros processos de geração de renda de caráter comercial, ou seja, para que, na verdade, a gente cumpra princípios econômicos, a gente esquece do valor da vida desses animais, né? Então, você mesmo comentou agora que as formas, né, de produzir a morte desses animais, elas são muito cruéis, né? Então, os animais são deixados para morrer de fome. Os animais podem ser abatidos, né? Eles podem tomar uma pancada na cabeça para ter um leve atordoamento, ter o corte da jugular e morrer por exsanguinação. Então, o que nós sabemos é que animais com potencial de produção de leite podem ser divididos em 5 categorias diferentes, né? E dependendo da região onde você está, você vai ter um predomínio de um tipo de animal, né, com maior potencial de produção, mas que pode ter problemas naquela região em relação às questões climáticas, territoriais, da própria cobertura de solo, e aí você opta por algumas raças que muitas vezes têm uma produção menor, mas têm uma rusticidade, vamos dizer assim, maior e se adaptam ali. Em ambos os casos, independente da raça que a gente estiver falando, o risco, né, de termos 50% de perda está dado em qualquer um desses animais. Então, esses animais são descartados ou encaminhados para a produção, por exemplo, de Embutidos. carne, de carne das mais diferentes formas, mas precisam passar por um processo, na verdade, de criação por um determinado período, né? E o que a gente tem que tomar cuidado, que eu acho que é o mais importante, tem um trabalho que foi feito agora, foi publicado esse ano, do Guilherme Vinícius Rodrigues, da Universidade Federal de Santa Catarina, onde ele fala sobre esse contato, né? Por que esses produtores, na verdade, adotam essa conduta? Eles próprios dizem que os técnicos que os assistem, então os médicos veterinários, zootecnistas, engenheiros agrônomos, eles pouco conhecem das possibilidades de destinação desses animais, né? Ou então podem prever num custo mais acessível que eles possam fazer a separação ou a inseminação dos animais, gerando um número bem maior de fêmeas do que de machos, né? De toda forma, o que fica claro é que o macho, na realidade brasileira, ele pouco faz parte da cadeia produtiva, né? Situações muito peculiares apenas. Uhum. Deputado, a Daniela e a Vânia são veterinárias, elas estão inseridas nessa área, então conhecem muito bem esse processo. Com o seu projeto, a população, de um modo geral, que não sabe, não conhece como é que é feito,
também passa a conhecer como que é feito o descarte dos bezerros machos. O senhor acha que o debate pode surgir a partir da sua proposta? Qual que é o impacto que o senhor espera com esse projeto? Olha, a apresentação de um projeto numa casa legislativa, principalmente como Assembleia Legislativa, que é a maior Assembleia Legislativa da América Latina, ela só perde em tamanho para o Congresso Nacional, depois vem São Paulo. Ela repercute, tudo o que acontece aqui repercute em todo o Brasil, eu diria que até na América Latina. E esse projeto é um projeto importante porque o debate sobre ele vai repercutir muito mais o debate do que a própria aprovação do projeto, porque nós estamos inaugurando hoje aqui na TV Alesp o primeiro debate, a primeira conversa, o anúncio do projeto, mas nós vamos realizar audiências públicas, seminários aqui dentro da Assembleia Legislativa, vamos chamar vários grupos e debater em exaustão esse projeto, para que a população saiba o que está acontecendo, porque infelizmente não é de conhecimento da população. Então o trabalho que a Daniela está fazendo, a doutora Vânia, as duas são doutoras, é importante porque é um passo importante para uma longa caminhada e uma caminhada, eu tenho certeza que vitoriosa, não só por conta da aprovação do projeto, mas sobretudo pelo caráter pedagógico e didático desse debate, porque eu tenho conversado com as pessoas sobre o projeto e as pessoas ficam horrorizadas. Ninguém sabia dessa situação, né? Desse descarte de bezerros. Daí as pessoas começam a puxa, eu não vou então tomar mais leite, não vou comer mais carne. Tem esse efeito, né? É importante. E de mudar a relação com os animais, não dá para aceitar esse tipo. Nós evoluímos, a humanidade evoluiu, nós temos outras formas de alimentação, nós não precisamos mais dos animais para a nossa sobrevivência. Tem várias outras formas em curso. Então, nós estamos num outro estágio civilizatório hoje. E a nossa relação com os animais mudou muito nos últimos 20, 30 anos. Então, nós temos que avançar. E esse projeto, essa luta, já traz uma grande contribuição nesse sentido. Com certeza, o projeto lança um olhar diferente das pessoas, principalmente quem nunca tinha se dado conta de como é feito todo o processo. Agora, Daniela, a ciência comprova que os animais são seres sencientes. Qual que é a sua opinião como profissional com relação a essa prática do descarte dos bezerros? Então, Melissa, como o Janazzi acabou de dizer, a gente vem mudando isso, né, com os anos, e a ciência vem junto, né? A ciência é uma grande corroboradora de tudo isso, porque tem bastante estudo falando, enfim, se você for buscar na história, a humanidade achava que os animais não sentiam dor, e depois foi provado pela ciência que sim, eles têm dores, né, dores físicas, fisiológicas. Aí, hoje a gente já está nessa questão da senciência animal. Então, em 2012, foi feito um acordo em Cambridge, né, que até estava presente e assinou o físico Stephen Hawking, né, que é dentro daquele filme A Teoria do Tudo, acho que é o nome do filme é esse, e eles assinaram, colocando que a ciência hoje tem esse conhecimento que os animais são seres sencientes, então eles são capazes de sentir emoção, eles são capazes de entender o local que eles estão, né? Não é simplesmente uma resposta a uma dor fisiológica. Diante disso, né, a gente não pode negar que esse tipo de conduta é completamente fora do eixo, né? Completamente, se eu posso dizer, até antiético, porque se a gente tem hoje esses conhecimentos baseados na ciência, como a gente consegue ainda continuar com esse tipo de prática? A Vânia também deu um dado importante, que muita gente que trabalha na indústria, e a gente já falou aqui também, a população não sabe dessas coisas, né, dessas práticas. E hoje também tem esse movimento de tudo estar mais claro, mais transparente, através da internet, das redes sociais. Então, sim, é uma hora de mudança. Se não for pelos nossos movimentos, vai ser pela própria evolução, né, pelo próprio caminho da humanidade, senão a gente vai ter um final triste, né, a humanidade. Então, assim, vai mudar de qualquer forma, e a gente está propondo que isso seja de uma forma menos radical, vamos dizer assim, né, a gente já está prevenindo algo que vai acontecer, queiramos nós ou não,
estupro. Então, é uma prática completamente cruel, né? Cruel e não mais a gente pode continuar, porque a gente já tem conhecimento científico para isso. Vânia, esse tipo de descarte acontece só nessa espécie animal dos bezerros? Ou, por exemplo, os pintinhos machos também passam por esse tipo de regra de descarte? Como é que funciona? Bom, Melissa, antes de mais nada, eu queria muito agradecer, né, a fala do deputado Carlos Gianazzi, porque é muito importante para nós, né, que somos da proteção e da defesa animal, que defendemos a ciência, né, que colaboramos diariamente, né, com os estudos, nas pesquisas científicas, das mais diferentes formas, a gente reconhecer, né, um deputado que está preocupado com essas questões, e ele traz várias visões que a gente precisa valorar. É muito difícil a gente encontrar parlamentares que tenham essa visão muito atual e muito necessária, né, para um momento climático, por um momento social que a gente está vivendo, por um momento sanitário muito crítico, né? Então, ele traz algumas colocações que eu não podia deixar de considerar. Da mesma forma, né, como que a gente considera as vacas, os bezerros, são seres sencientes, mais do que isso, né? A Declaração de Cambridge, de 2012, como disse a Daniela, ela foi muito importante, ela é considerada um marco, porque ela avançou um passo a mais. Os animais não são só sencientes, têm capacidade de ter sentimentos, né? De ter emoções, de ter sensações. Não. Quando a gente diz na Declaração de Cambridge que os animais são seres conscientes, né? Eles têm um sistema neuroendócrino fisiológico complexo, né? Eles são capazes de entender situações do passado que estão sendo vividas no momento presente, que vão significar uma resposta, muitas vezes conhecida e lembrada pela mente do que aconteceu no momento anterior. Essas respostas podem ser antevistas como positivas ou negativas, ou seja, a capacidade cognitiva dos animais, ela está mais do que demonstrada. E quando a gente fala isso, a gente não está falando só de mamíferos, né? Que a gente poderia pensar, mas quais animais fazem parte disso? Todos os mamíferos, todos. Não importa se eles são animais de estimação, animais de produção, se eles são animais silvestres, todos estão nessa categoria. E, além disso, outras espécies como as aves. E aí a gente também tem que estender, né, essa responsabilidade que a ciência nos dá para a nossa moralidade na mudança da lei. Por quê? Porque os pintinhos têm a mesma capacidade, né? Então, tem estudos que já mostram que um pintinho dentro do ovo, a partir do 7º dia de desenvolvimento embrionário, ele é capaz de ter sensações de sofrimento quando ele está ali dentro. Então, imagina os animais que vivem e que são desenvolvidos numa chocadeira, tá? Depois disso, e mais do que isso, quando esses animais nascem, e são machos também, né? Então, nessas espécies, nascer como indivíduo do sexo masculino é muito complicado, porque eles não têm valor comercial, por exemplo, para a produção de ovos. Então, o que acaba acontecendo? Eles são descartados. São descartados de que forma? Primeiro, os ovos chocam, né? Então, os pintinhos nascem, eles vão para um local onde é feita a sexagem, a separação de macho e fêmea, e, de novo, a gente vai passar pela tendência, né, da genética de ter 50% de indivíduos machos e 50% de indivíduos fêmeas. Para a galinha de postura, os machos não têm nenhum valor, porque, de novo, quem vai produzir ovo? Como leite, são as fêmeas. Então, o macho não tem valor. O que eles fazem? Eles imediatamente vão mandar esses animais para o descarte. E o descarte é tão cruel, ou até mais cruel, muitas vezes, do que o dos bezerros, né? Porque, se a gente parar para pensar, hoje os animais que mais sofrem de crueldade e maus tratos nos sistemas de criação no mundo inteiro são as galinhas, são as aves. Porque, em número, elas são significativamente muito maior em produção do que os bovinos, do que os suínos, né? Então, em número de indivíduos, e quando eu falo em sofrimento, em ciência e consciência, eu estou falando de uma característica individual, não de uma característica coletiva. Então, eu estou falando da quantidade de geração de dor e sofrimento mental, que é o que importa, né? Principalmente porque mesmo a dor e o sofrimento físico têm uma ligação direta com a mental, passam por esse sofrimento, né?
E no caso dos pintinhos, a morte é feita ou por asfixia dos animais, ou por uso de CO2, ou então por trituração. Então, olha os tipos cruéis que a gente usa para a eliminação desses animais que acabaram de nascer. São animais muito pequenos, né? Outra forma também de se fazer isso, em alguns locais aqui no Brasil, e eu tive cuidado de apurar isso hoje ainda, é a ruptura aqui do ligamento nucal. Então, você faz uma desconexão, né, da cabeça no pescoço e o animal é descartado, né, sem nenhum valor. E a alegação da indústria é que, de novo, comercialmente não existe interesse. Por quê? Uma ave de postura é muito diferente de uma ave para a produção de carne, do ponto de vista genético, né? Porque são grupos de animais, só para ficar mais claro, grupos de animais que são produzidos e colocados para a produção, já que fazendo o quê? Com que uma galinha bote, em média, 300 ovos por ano, com N problemas no desenvolvimento, e um animal para corte, ao redor dos 40 dias, já possa ser abatido. Então, um pintinho desse tamanho, depois de 40 dias, já virou um frango, uma galinha maior, e pode ir para o abate. Então, comercialmente, eles justificam que esses resíduos, por exemplo, esses animais que são triturados, os pintinhos, eles podem ser usados, por exemplo, da indústria de produção de ração, especialmente das rações mais simples, que a gente chama rações de combate, mas até em rações de qualidade média, se a gente olhar lá na descrição do que compõe a ração do cachorro ou do gato, a gente vai encontrar pena, a gente vai encontrar bico, partes de aves, indicando que esses produtos oriundos desse abate dos pintinhos de um dia vêm dessa situação. Então, última coisa que eu queria falar ainda sobre a questão dos pintinhos, que eu acho importante, porque a população não sabe disso. Então, quando vai e compra, ela compra um produto, né? Algo que ela quer consumir. Muitas vezes a parte do animal, nem o animal inteiro, que é o mais comum ainda se você vai no supermercado. Tem uma questão importante que muitas vezes os pintinhos ficam horas para guardar essa sexagem e depois a destinação. Eles são mantidos sem água, sem comida, em locais escuros. Existem já trabalhos feitos em vários países europeus mostrando o sofrimento desses animais que, literalmente, né, são gerados para sofrer, tanto os bezerros quanto os pintinhos, especialmente os que são usados com galinhas para a produção de ovos. Nossa, é chocante, né, deputado? Esse é um processo que precisa ser atualizado, com certeza. O senhor avalia a possibilidade de apresentar outros projetos para a proteção de outras espécies animais aí nesse sentido? Olha, sem dúvida, Melissa, nós já apresentamos 2 por iniciativa da doutora Daniela, né, esse do descarte dos pintinhos e também dos bezerros, mas essa situação é muito grave. Eu acho que a gente tem que avançar do ponto de vista da legislação, aprovando leis, né, de proteção animal, evitando que isso aconteça, porque é grave, mas ao mesmo tempo acho que talvez o desafio maior seja a mudança cultural do entendimento. Aí a gente tem que fazer um grande debate com a sociedade, mostrando para a sociedade que nós temos outras formas, existem outras possibilidades de alimentação, de relação com os animais. A gente não precisa estar preso a isso. É uma questão política também. Até o que a gente come é uma questão política, a forma como a gente se relaciona com os animais. Então é possível mudar a forma de consumo da humanidade, isso pode ser alterado, mas eu, assim, acho que a nossa grande tarefa é a tarefa de educar e mudar esse processo cultural. Por isso que esse debate é muito importante, né? E as contribuições que as doutoras Daniela e Vânia estão dando são fundamentais, porque elas inauguram aqui na Assembleia Legislativa esse movimento, que não é só para aprovação do projeto, que é importante, logicamente, mas sem uma mudança cultural, sem que a gente possa ganhar corações e mentes para a causa, a gente avança pouco, porque nós temos muitas leis que não são cumpridas porque a própria população não entende e não apoia. Então, a gente vai trabalhar nos 2 níveis, com os projetos de lei para aprovar, né, restrições nesse sentido e, ao mesmo tempo, aproveitar essa oportunidade para reeducar as pessoas do ponto de vista das relações com os animais, que isso tem que ser alterado imediatamente, e também em relação ao consumo, isso é importante, né? Porque quem defende
a natureza, as pessoas hoje falam muito da floresta amazônica, vamos defender a Amazônia. Mas quando você come carne vermelha, você está agredindo a floresta amazônica, porque ela é utilizada para pasto. Então, isso que eu queria dizer, que se você defende o meio ambiente, você tem que rever essa questão do consumo de carne e que você tem outras alternativas, você não precisa comer necessariamente a carne, né? Você já tem carne de laboratório, tem várias outras alternativas para proteína vegetal, que substitui com muita tranquilidade a proteína animal, isso já no mundo todo. Então, nós temos que avançar nessa direção. Uhum. Daniela, no PL tá lá colocado que é recomendado que sejam adotadas tecnologias de semi-sexado e criação de boas práticas. O que isso significa? Então, a tecnologia de semi-sexado, simplificando, é a possibilidade que o produtor tem, né? A gente lembrando que a maioria dos rebanhos, tanto a gente falando de carne quanto de leite, a reprodução não é natural, ela é feita por inseminação ou por fertilização in vitro. Então, esse produtor vai ter a possibilidade de escolher qual que vai ser o sexo que vai nascer, né? Macho ou fêmea. E mesmo assim, quando a gente usa o semi-sexado para as fêmeas, no caso da produção de leite, ainda tem um desvio, né? Que pode acontecer de nascer macho, mesmo usando o sêmen, né? Na célula X, que é a célula da fêmea, a gente tem um pequeno desvio. Então, para isso, e para produtores também que não podem, num primeiro momento, comprar o semi-sexado, a gente prevê o que, com o nascimento dos machos, que vai diminuir muito com o uso do semi-sexado e o avanço dessa tecnologia também, a gente prevê que esse bezerro que nasceu, ele vai ter que ser criado na propriedade até 90 dias, né? Então, durante 3 meses, e o transporte, ele vai ter que ser feito dentro das boas práticas. Então, são no máximo 8 horas de distância, ele vai ter que ter uma nutrição pré-transporte para que seja evitada essa privação de água e de comida, que acontece muito no transporte do Brasil, principalmente por ser transporte de animal vivo no Brasil, principalmente por ser um país muito grande. A gente está prevendo que eles coloquem feno ou palha dentro do caminhão para que esses bezerros possam deitar, os dejetos possam ser absorvidos. Então, as boas práticas é o mínimo que a gente prevê para que, quando nasçam machos e o produtor decida doar ou vender para esse mercado que a Vânia até comentou, que são os embutidos e a graxaria, que isso seja feito de uma forma menos nociva, né? Porque a gente sabe que desses que não descartam o bezerro, eles, como a Vânia disse, né? A conformação corporal de um bezerro de carne e um bezerro de leite, ela é muito diferente. Então, normalmente, não é usado para carne tradicional, né? De bandejinha, enfim, um açougue e tal. É usado para fazer salsicha, salame, ou para questão de sabonetes, enfim. E aí, esse transporte também é feito de uma forma irregular. Então, às vezes, eles têm 1 dia de idade, eles mal conseguem ficar em pé, é um transporte completamente cruel também nesse sentido. Então, às vezes, ou é muito grande ou pouco, mas em lugares com a densidade muito alta, eles mal podem se mover. Então, a gente também tem que prever que quando isso aconteça, isso seja de uma forma menos prejudicial. Nossa, Vânia, qual que é a importância desse PL para a causa da proteção animal, para as organizações de proteção animal? Bom, eu acho que ele é central, né? Assim, a gente vê que tem acontecido muito no país, e com certeza vocês têm acompanhado, o aparecimento de alguns projetos de lei, mas que trazem proteção e defesa, especialmente para os animais de estimação, né? É muito difícil a gente ver projetos de lei que trazem a problemática de toda essa
essa variedade de espécies de animais de produção para uma discussão social, né? Eu acho que o deputado Gianazzi também trouxe isso muito claramente, né? Como a sociedade não sabe, ela continua comendo. E também toda a propaganda, toda a divulgação que é feita no sentido de que o consumo continue acontecendo, né? Existe um interesse por trás dessa história do consumo. Então, aquilo que eu não conheço, as pessoas me convencem a comer e eu faço. Então, quando ele traz esse projeto, como ele mesmo colocou, eu acho que é uma abertura importante para que a gente traga para a discussão social caminhos mais éticos, com mais responsabilidade e com a parceria realmente da sociedade civil, entendendo do que é que a gente está falando quando a gente está falando, muitas vezes, como a doutora Daniela falou agora, da produção de embutidos, da produção de produtos que fazem parte da culinária brasileira e que as pessoas nem imaginam como são produzidos. Não só para os seres humanos, como eu falei, mas para os animais que vivem dentro da casa das pessoas, para os animais de estimação, né? Então, eu acho que esse cenário, né, que o deputado está abrindo nesse momento, para que, com esses projetos de lei, tanto o dos bezerros quanto o dos pintinhos, né, evitando essa carnificina, vamos dizer, que é isso realmente que acontece nessa situação, eu acho que são momentos extraordinários que podem sim conduzir a nossa sociedade paulistana e nacional a um outro lugar. Lugar onde a sociedade faz parte da decisão, de fato, daquilo que ela espera para os produtos que ela quer consumir, para os animais que fazem parte do cotidiano das pessoas, né? Então, eu acho que essas questões elas precisam ser trazidas e serem discutidas num país democrático como o que nós vivemos, né? Eu acho que se a gente faz isso, a gente passa a ter esse hábito, né, de entender o que a sociedade espera que nós possamos avançar, com a participação de um legislador, é tudo que a gente espera para que, de fato, um Estado democrático de direito exista. Lembrando que não são só os seres humanos que têm direito, os animais também têm direito, né? Isso é bem importante. Eu queria fazer só um pequeno comentário na fala da Daniela, que eu acho que é importante para as pessoas que estiverem nos ouvindo oportunamente, né, que possam ouvir, possam passar a questionar e a pensar sobre isso. Quando a gente tem um filhote vivendo com uma mãe, não importa a espécie. Do mesmo jeito que uma criança precisa do carinho, do afeto, do cuidado da mãe, e que vai muito além do que o aleitamento materno, os animais têm a mesma necessidade. Só que por períodos de tempo diferentes, né? Por períodos de tempo, pela autonomia que os animais têm, um pouco diferente. E não é só a proteção, o acolhimento, é porque muito do comportamento social desses indivíduos vai começar a ser aprendido, né, numa etapa inicial da socialização primária, como a gente fala tecnicamente, vai ocorrer na presença da mãe, vai ocorrer na presença de um grupo social de animais da mesma espécie. Então, quando a gente diz é impossível você aceitar, em pleno século XXI, com todo o conhecimento que a gente tem, que situações tão cruéis quanto a morte de indivíduos recém-nascidos ocorram dessa forma, é porque isso realmente é algo extremamente violento para os nossos valores sociais, para o nosso valor moral e para as nossas questões éticas, né? A gente não vai avançar se a gente não resolver situações como essa, né? A gente não pode deixar que simples e exclusivamente os interesses econômicos de alguns suplantem o direito da vida de outros indivíduos. Então, acho que para a proteção animal, é fundamental. Com certeza. Deputados, a gente está perto do encerramento da nossa conversa, mas eu queria que o senhor falasse para o pessoal de casa como é que está o andamento desse projeto e como é que está a conversa com outros parlamentares. Olha, o projeto está nesse momento, é um projeto novo, recém-apresentado. Ele está na Comissão de Constituição e Justiça, que é a primeira comissão. Depois ele vai passar por outras. Então, essa é a primeira etapa. A partir do momento que ele sai dessa comissão, aí nós vamos realizar audiências públicas, seminários, para também fazer esse trabalho de conscientização, de mudança cultural. Isso para nós é fundamental. Então, ele está tramitando normalmente como todos os outros projetos. Eu já estou conversando com deputados da Comissão de Constituição e Justiça pedindo apoio a eles, para que o projeto seja aprovado nessa comissão. Logicamente que vai ter um grande debate, porque aqui na Assembleia Legislativa nós temos, infelizmente, representação do agronegócio, desses produtores que pensam muito diferente de nós.
Então haverá um grande embate, isso infelizmente faz parte, mas nós vamos fazer todos os enfrentamentos necessários que forem colocados como obstáculos à tramitação desse projeto, né? Eu sei que haverá porque a Assembleia Legislativa tem aqui como tem a bancada da bala, tem a bancada do boi também aqui dentro, né? Como tem no Congresso Nacional. E nós faremos os enfrentamentos necessários nesse sentido, sobretudo no campo das ideias, no campo do debate político e do debate cultural, sobretudo. Queria agradecer a oportunidade da gente conhecer mais sobre esse assunto que é tão importante e que a gente acaba de descobrir que faz parte da vida de todo mundo, né? E eu queria dar um minutinho para cada uma de vocês fazer as considerações finais, deputada também. Daniela, por favor. Bom, Melissa, primeiro eu quero de novo agradecer você pelo espaço, pelo programa. Agradecer o Carlos Gianazzi, que tem um trabalho seríssimo dentro da Assembleia, com muito engajamento e realmente com vontade de mudar o Brasil, para a gente sempre estar melhor, né? Sempre evoluir. E agradecer a Vânia também pelo trabalho que ela faz com o Fórum Animal, que é a organização que ela é a cofundadora de proteção animal, né? Que também tem um grande trabalho aí, grandes influências em tudo que a gente está conversando. E pedir que as pessoas que estejam nos assistindo, sempre que forem consumir algo de origem animal, busquem informações. Hoje a gente tem bastante acesso, né, às informações, então busque essas informações, entendam o que está acontecendo, que isso, a pandemia que a gente viveu, está vivendo ainda, mostrou bastante para a gente não está isolado, né, a gente se relaciona, vivemos numa rede, então tudo que a gente impacta, tanto no ambiente, quanto no social, quanto nos animais, isso de alguma forma reverbera para a gente. Então, o consumidor pode fazer isso, pode buscar informações e pode exigir que as coisas sejam feitas da maneira mais clara e justa possível. Obrigada, Daniela. Vânia, por favor. Bom, da mesma forma que a Daniela, Melissa, agradecer muito o espaço, a oportunidade, né, da gente trazer um tema tão importante para uma discussão com uma pessoa tão capacitada quanto a Daniela. Agradecer muito para o deputado Carlos Gianazzi pela iniciativa, por ele ser uma pessoa da educação, né, a gente fica muito feliz e ele sabe melhor do que eu e a Daniela junto como a educação é transformadora, né? Através da informação, de como você leva essa informação, a gente pode fazer com que as pessoas parem para pensar, como a Daniela falou, né, se informem e possam transformar a nossa vida, né? A gente pode fazer, apesar dos desafios que nós temos enfrentado, da pandemia, das mudanças climáticas, de todas as questões ambientais, né, que especialmente o nosso país tem passado, é possível, sim, que a gente mude. O deputado falou muito da questão da Amazônia, mas eu gostaria de lembrar o que está acontecendo com o Pantanal, e com inúmeras outras áreas de floresta, especialmente a Mata Atlântica. Eu trabalho numa área de uma reserva ambiental de Mata Atlântica aqui no estado de São Paulo, que vivem sempre em situação de vulnerabilidade, né? Seja pelas questões de incêndios, desmatamento, criação de animais, pelo uso e ocupação regular ou irregular, né, que essas áreas sofrem, e tudo isso vai vulnerabilizando de forma somatória a vida de todos, e não só dos seres humanos, dos animais. Então, eu queria agradecer muito a oportunidade, deixar o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal à disposição naquilo que nós pudermos contribuir. O nosso trabalho, principalmente, é voltado, né, para políticas públicas que possam trazer respeito, dignidade, proteção, defesa e a garantia do direito dos animais de todas as espécies. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Daniela, obrigada, Melissa, e obrigada, deputado. Obrigada, Vânia. Deputada, suas palavras finais, por favor. Eu quero agradecer muito a Vânia e a Daniela pela aula que elas deram aqui, na verdade, esse trabalho de conscientização que vocês estão fazendo, né? E dizer que nós estamos juntos nessa luta. A luta de vocês tem que ser a luta de toda a nossa sociedade. Essa é uma causa da civilização, né? Do novo processo de civilização do Brasil e do mundo. Então, por isso que nós estaremos engajados com vocês. Parabéns pela luta e contem com o nosso total apoio. Obrigada, deputado. Parabéns pela apresentação desse projeto, do projeto dos Pintinhos, que também vai ter
com certeza trazer uma conscientização para muitas pessoas. Esse foi mais um Alesp Cidadania. A gente falou do projeto de lei 365 de 2021, que tramita nessa casa e proíbe o descarte de bezerros machos. Eu falei aqui com o deputado Carlos Gianazzi do PSOL, a Daniela Gurgel e a Vânia de Fátima Plaza Nunes, que ambas médicas veterinárias. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Obrigada e até a próxima.